Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria, estou aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Se liga na mídia, aprofundamento esse que você escolheu e que eu estou à frente do jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. A nossa aula hoje ela tem como título Práticas e Reflexões sobre os ODS, Atividade Integrada 3, Desenvolvimento 3. Então estamos aí nesse período de prática de desenvolvimento em que na escola vocês estão tratando das modalidades esportivas, mas pensando nos ODS que nós já trabalhamos e com as simulações de situações de preconceito e vocês tratando do antipreconceito aí na escola. E aí você pensa, puxa, fazer isso numa aula de educação física? Sim, tem todo sentido, assim como nos demais componentes aí, também nos demais aprofundamentos, se caso couber, né, esse trabalho, porque a gente trabalha isso na escola e leva essas questões, essas nossas atitudes para a vida. E aí vocês, segunda série, são capazes também de promover aí na escola de vocês, trabalhando nessa contextualização, essas questões de preconceito, que eu tenho certeza que muitos passam ou quem nunca passou por um motivo ou por outro pode conhecer alguém que já tenha passado. Então é momento de trabalharmos sim e estamos aqui para isso. É aqui, ó, a habilidade, né? Então fica aí para os professores tirarem um print. Essa habilidade ela já foi lida em momentos anteriores e hoje fica o print, assim como o material que está também no nosso repositório. MIFLGG01, que é o de investigar e analisar a organização, né, do funcionamento de todas essas narrativas, e o M13LGG501, que é a habilidade da nossa formação geral básica. Eu não estou sozinha, vocês vão acompanhar aqui comigo a Cauene agora e depois entra a Kátia, as nossas intérpretes de Libras, como diz o professor Tony, levando a nossa voz onde a nossa voz não consegue chegar. E eu vou fazer a minha autodescrição também. Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m. Hoje estou vestindo uma blusa de manga comprida vinho, por cima um casaco preto. Meu cabelo é castanho claro, ele está solto e é longo. Eu estou de calça jeans, atrás de uma bancada, onde eu tenho minha xícara, o meu material, o mapa e ao fundo um cenário com alguns objetos aí do campo do jornalismo, né? Então, é só para deixar um ambiente aqui mais aconchegante, tá certo? E eu estou de tênis branco atrás da bancada também. Então, seguindo, temos aí o eixo estruturante, que é a investigação científica. Podemos também colocar agora, que vocês já devem ter visto em outros componentes, o de criações, né? Nós estamos no momento de criar, de pensar em possibilidades. Então, o nosso principal é o de investigação científica, mas aí o de criações também ele vem para ampliar aí a questão dos nossos eixos. Os objetivos da aula de hoje, fazer aquela retomada, pensar nas práticas das modalidades esportivas, situando os ODS. Só retomando os ODS, a gente já conversou nas duas últimas aulas, né, nas aulas anteriores. Falar sobre a dinâmica das interpretações na contextualização dos ODS, fazer leitura de uma reportagem sobre valores e questões de preconceito em relação à imprensa, como ela faz diálogos sobre sistemas e o esporte paralímpico. Abrangente aí os nossos objetivos, mas eu tenho certeza que por meio desse texto jornalístico que eu farei a leitura, nós vamos conseguir abordar muitos temas e tirar ideias aí para que vocês consigam montar essas encenações, as interpretações nos grupos.
Ah, o nosso resumo é isso mesmo, estamos na aula de desenvolvimento 3. E então, enquanto vocês vão para a prática aí, fazendo as simulações, os grupos assistindo, nós aqui vamos dando a ideia dessa contextualização. Então, anotaram? Ok, vamos lá. Relembrando as ODS, os ODS ali, eu coloquei as, gente, mas não é não, tá? São os ODS, então deu uma falhada aí, vocês arrumem porque nós estamos tratando dos objetivos, tá? Então nós já falamos sobre o 4, educação de qualidade, sobre o 5, igualdade de gênero, sobre o 10, redução das desigualdades. Na última aula eu lembro bem que a gente citou bastante essas questões de preconceito, né? E como a mídia ela vem apresentá-las aí nos seus textos, nas suas entrevistas, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Vamos lá? Aula prática, então as 3 últimas aulas serão de apresentações de suas conclusões sobre o observatório de imprensa e as modalidades que acompanharam, né? As que vocês escolheram, as que vocês acompanharam. Enquanto 2 grupos fazem a vivência e o gesto ensaiado de antipreconceito, os outros grupos que estão assistindo deverão filmar e identificar qual é o gesto que o retrata. Então, podem voltar aqui comigo, foi isso que eu expliquei. Vocês vão pensar em situações de preconceito e, ao mesmo tempo, esse grupo já vai ter ali como combate a essa situação, situações em que vocês vão realmente combater e mostrar para os outros grupos as iniciativas de vocês perante uma situação dessa. Situações que acontecem na escola, situações que acontecem no mercado, situações que acontecem na rua, situações que acontecem dentro do esporte, tá? Então, esse é o exercício aí do desenvolvimento que vocês têm para fazer execução na escola. E como eu não vou abordar, né, e fazer essas situações aqui, eu trouxe um texto jornalístico em que vocês o tempo inteiro vão ouvir falar dessa questão, dessa temática aí, sempre voltando nos ODS e situando o preconceito aí em determinadas situações. Então, essa base aqui que eu passarei, essa base teórica, ela vai fomentar aí essas interpretações, esse trabalho maravilhoso que eu sei que vocês estão criando aí nesses processos de criatividade, esses processos criativos, outro eixo estruturante. Então vamos lá, a gente vai começar com a reportagem aí, que é uma reportagem da História Pública e Narrativas Afro-Atlânticas, lá de 11 de março de 2022, então é uma narrativa bem recente. Ao lado a gente tem aí o jornal Brasil de Fato, Paraíba, né, que ele fala da exclusão à superação, os esportes. O esporte pode ser um processo de inclusão, escrito por Ana Beatriz Silva da Rosa, em 11 de março, e ao lado o link para que vocês possam acompanhar aí essa narrativa na íntegra. Então temos uma imagem, né, de um atleta, Petrúcio Ferreira, paraibano medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio, né? Então essa é uma imagem de reprodução aí. E aí o Petrúcio, ele está envolto à bandeira do nosso país. Então vamos começar, né? Como o título da exclusão à superação, o esporte pode ser um processo de inclusão? Por Ana Beatriz Silva da Rosa. Entre aspas, está na hora do Brasil investir mais no esporte, né? E aí a gente abre reticências, tem o texto, ele é abrangente, e aí vem promover a igualdade e a equidade raciais. Começando, a colonização brasileira foi marcada por traços de intolerância racial. Enquanto a minha leitura, eu vou destacar alguns pontos aqui, tá certo? Então, a questão da intolerância racial deve ser vista aí por vocês, já tratadas também nos ODS. Religiosa e cultural, disseminada por ideologias racistas eurocêntricas. Apesar de muitos avanços na sociedade pós-moderna, ainda se tem muito que evoluir quando se fala sobre igualdade de direitos e inclusão.
dentro do esporte não é diferente. Negros, indígenas e paratletas sofrem muitas dificuldades para conseguir chegar à elite do esporte e serem reconhecidos por suas conquistas. Podem voltar aqui comigo, então aí nesse momento vocês já podem perceber que a nossa narrativa ela vai tratar essas questões de preconceitos, não sofridas somente por um determinado grupo, mas aí, por exemplo, já foram citados os negros, os indígenas, os paratletas, e aí a gente vai no desenvolvimento do texto, trabalhando toda essa contextualização. Continuando aqui, é comum vermos comerciais patrocinados por marcas importantes com atletas majoritariamente brancos, sem qualquer tipo de deficiência e que estejam em um esporte considerado de elite. Somente nos últimos anos, atletas negros e negras começaram a ser contratados e a fazerem parte desse universo de visibilidade. Assim, já se pode ver o quanto a sociedade alimenta a reprodução da exclusão social. Então, a gente está tratando aí de questões de comerciais, de propagandas, em que existem atletas muito bem remunerados, enquanto outros atletas nem sequer têm a chance de participar. Então, a gente já começa a ver a questão da visibilidade e também de como a imprensa, né, ela acaba lidando aí trazendo à tona toda essa conversa sobre essas questões de atletas de ponta, atletas não, os próprios comerciais, né? Então, é uma questão que vocês podem investigar um pouco mais aí, porque é bem interessante. Continuando aqui, além disso, nos Jogos Olímpicos de 2020, então a gente está falando não dessa última, né, dos Jogos Olímpicos da última, lá de 2020, uma rede de televisão, de 2020, a última, desculpa, uma rede de televisão brasileira apresentou quase todos os jogos. No entanto, nos Jogos Paralímpicos do mesmo ano, a mesma emissora narrou poucos jogos dessa categoria. Assim, há uma controvérsia. Ao mesmo tempo que a emissora faz inúmeras reportagens sobre discriminação durante todo o ano, ela transmite poucos Jogos Paralímpicos. Não seria também uma discriminação tácita, então aquela discriminação silenciosa? Seria importante reconstruir alguns comportamentos sociais e econômicos. Então, olha só, muito bem colocado, né? Enquanto trata-se da questão aí, né, de preconceitos, por um outro lado, quando fala da questão dos jogos, né, dos Paralímpicos, se passa pouco ali na emissora. Então, há controvérsias nas questões aí, nas idealizações de determinadas emissoras, por exemplo. Continuando aqui, a gente vai falar da cultura do racismo no esporte. Na sociedade contemporânea, o Brasil apresenta a maior parte de sua população composta por pretos e pardos. E também esse grupo étnico compõe a maior parte dos índices de pobreza, morando nas periferias, sem água, esgoto, saúde e saneamento básico. Além disso, conceitos pejorativos presentes em nosso vocabulário como criado mudo, inveja branca e mulato ainda são muito utilizados em nossa sociedade, dentre tantos outros vocábulos racistas. Mas, afinal, o que o racismo estrutural tem a ver com o mundo esportivo? Então, a gente tem que pensar também na questão da sociedade, aí os relatos, né, que a autora cita da questão da pobreza, e aí esses preconceitos que às vezes velados, mas que acabam sendo falados aí, acabam sendo colocados nas conversas. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão da cultura do racismo e levando também aí para esse mundo no que se trata, né, no que tange ao mundo do esporte. Então, continuando aqui,
Daniel Alves, a gente vai entrar aí então com um exemplo, né? Daniel Alves, brasileiro, baiano, negro e conhecido. Então, olhem só, ele não é só conhecido aqui, ele é conhecido internacionalmente por ser brilhante nos jogos futebolísticos. Teve sua infância humilde, acordava cedo para poder ajudar o seu pai nas plantações e dormia em uma cama feita de cimento. Apesar de sua infância difícil, ele conseguiu superar muitos obstáculos e se tornar um grande esportista, ok? Mesmo assim, Daniel Alves foi vítima de racismo na Espanha durante uma partida de futebol. Aqui, um torcedor do time rival jogou uma banana para o futebolista brasileiro. Essa atitude evidencia a reprodução de ideologias do racismo comportamental, como diz Campos, 2017, página 6, que por muitas vezes ocorrem sem a pessoa sequer saber as razões ideológicas por trás de sua atitude. Isso porque, segundo Campos, entende-se que tais atitudes são muito mais emotivas, irracionais e reativas e, por isso, nem sempre possuem uma ideologia identificada como causa. Então, olhem só. A autora aí, né, dessa narrativa, ela conta a história e essa história ela se assemelha de muitos brasileiros, né? Pessoas com uma infância mais sofrida, que sempre ajudaram os pais e que conseguiram hoje ter o seu nome aí no futebol propriamente dito, né? Onde a gente vê mais histórias parecidas como essa. Então, o fato dele ser reconhecido internacionalmente não o livrou aí dessa situação de preconceito. E nada escondido ali, não. Isso foi feito na frente de muitas pessoas, né, em que a questão do racismo também, né, existem estudos que falam que são levadas ali por questões emocionais, espontâneas de momento, mas é racismo. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque muitas dessas situações elas já iniciam aí dentro da escola, onde um colega usando o termo "isso é uma brincadeira", acaba fazendo e tendo atitudes preconceituosas e aí releva-se porque foi chamada de brincadeira, entre aspas, e aí a gente acaba reproduzindo isso na sociedade, né? Então a gente tem que ter cuidado porque isso aconteceu com um jogador famoso, né, que no seu auge, conhecido internacionalmente. Mas isso começa aí na escola, né? Com pequenas atitudes e que elas não devem ser permitidas, ok? Vamos continuar aqui. Temos história, é isso. Temos texto, temos histórias para contar. Vamos continuar. Outro exemplo é Lewis Hamilton, britânico negro. Ele é um dos maiores nomes da Fórmula 1. Com 7 títulos mundiais e com recordes inigualáveis. Hamilton, nascido em um país com histórico de teorias raciais, que serviu para o fortalecimento da supremacia branca ao longo da história da humanidade, chegou ao esporte diante de tantas dificuldades econômicas. Mesmo assim, aos 22 anos se tornou campeão mundial. O piloto da Mercedes sofre ofensas racistas frequentemente, mas sempre promove discussões importantes nas redes sociais e em grandes eventos, como, por exemplo, a utilização de uma camiseta com a frase "Vidas negras importam" antes de um GP e levar alguns estilistas afrodescendentes a um dos maiores eventos beneficentes em Nova York. Além disso, sempre defende outras pessoas negras. Abre aspas. O comportamento nojento de poucos mostra quanto trabalho ainda precisa ser feito. E aí a gente vê que é fantástica essa colocação. Abre aspas, entre parênteses, mais texto, e aí? Devemos trabalhar em prol de uma sociedade que não exija que os jogadores negros promovam seu valor ou posição na sociedade apenas por meio da vitória.
fecha aspas, entre parênteses, afirmou o heptacampeão, após 3 jogadores ingleses negros serem vítimas de racismo após perderem pênaltis na final da Eurocopa. Então a gente vê, pessoal, que a questão aí de preconceito, ela atinge atletas de ponta, né? Atletas, por exemplo, do mundo automobilístico, como citado aqui, e não do menino na escola tão somente que sofre por essas questões e muitas são veladas. Então a gente tem que perceber aí que, como ele mesmo cita, há muito a se fazer. E eu, professora Mara, digo, eu acredito no poder aí da educação, né? No poder da escola. Então é por isso que a gente vem, que a gente tenta, que a gente repete, se precisar a gente repete 1000 vezes e sempre incentivará vocês, né, a buscarem situações e que essas situações elas sejam resolvidas e que elas acabem para que muitas pessoas deixem de sofrer por essas situações. E aí, muitos podem falar assim, professora, mas você fala, mas nunca deve ter sofrido preconceito. Se sofri ou não, conheço também pessoas que já sofreram. E eu vou dizer para vocês que você também passar por isso como professora e ver alunos seus sofrendo preconceito é doído também. Tá? Mas nada como estar ali, né, no lugar, ou ter sofrido, mas é por isso que eu estou aqui, né, sempre trazendo aí essas questões para que vocês consigam combater essas questões aí na escola também, para a gente diminuir e quem sabe conseguir disseminar, né? Como o atleta diz, tem muito a se fazer, independente de onde seja. Certo? Vamos continuar aqui, senão eu me empolgo e aí eu falo muito a mais. Mas tem mais texto, vamos lá. O jogador brasileiro e o piloto inglês, apesar de serem atletas de modalidades e de nacionalidades diferentes, apresentam muitas coisas em comum. Ambos têm ancestralidade negra, com infância humilde, e frequentemente são vítimas de racismos. Esses atletas são exceções no mundo do esporte, mas suas histórias retratam o racismo estrutural no esporte. Para conseguir chegar à elite do esporte, é necessário romper com a reprodução da desigualdade social. Isso aqui é legal a gente deixar sempre destacado. Um estudo realizado pelo sociólogo José Jairo Vieira constatou que jogadores de futebol pretos e pardos têm maiores chances de terem salários atrasados. E os dados mostram os diferentes valores salariais entre brancos e negros. Ganho de até um salário mínimo, considerado 26,6% dos atletas brancos, enquanto, olhem a diferença, 48,1% são negros. Salário maior de 20 salários mínimos, então considerado aí 24,8% são jogadores brancos e 14,8% são negros. Isso mostra a discriminação racial presente no esporte. Lembram-se que estudamos questões de valores salariais quando a gente compara atleta feminina do atleta masculino? Então pensem, quando falamos de preconceito e discriminação, e se analisarmos aí essas comparações, então eu peço até que vocês busquem aí com os professores, né, de matemática, que vocês pesquisem mais sobre isso, mas vejam, os atletas brancos ainda ganham mais, né, em relação a essas possibilidades do que os atletas negros. Então vale a pena a gente também ir atrás, analisar um pouco mais essa questão salarial. Uma vez que a gente fez essa análise, mas tratando de modalidades femininas comparados aí às modalidades masculinas. Vamos continuar aqui?
E fazendo uma abordagem sobre os atletas paralímpicos, essa competição surgiu devido à necessidade de reintegrar soldados amputados e debilitados devido a traumas ocasionados pela Guerra Mundial. Sim, foi assim que iniciou-se a história aí dos atletas paralímpicos, né? Na sociedade pós-moderna, mesmo que haja competições, jogos adaptados para deficientes físicos, intelectuais e outras pessoas com deficiências, a inclusão ainda não, vou até destacar, porque isso é muito forte, não é igualitária, ok? Durante o ano de 2021, ocorreu em Tóquio 2 dos maiores eventos do mundo do esporte, reunindo diversos atletas, dentre eles pessoas sem ou com deficiências, em modalidades distintas. Nesse viés, uma emissora brasileira mudou a sua grade de programas para transmitir a maioria dos Jogos Olímpicos. No entanto, durante as Paraolimpíadas, foi transmitido apenas jogos ditos como importantes, como o final do futebol cego. Este futebol do qual nós já trabalhamos, do qual vocês já jogaram também na escola, do qual nós tivemos a oportunidade de conhecer. Apesar dessa controvérsia, dados do Comitê Paralímpico Internacional, CPI, revelaram que deveria ser as Paraolimpíadas mais assistidas, pois os números estimavam uma audiência acumulada mundialmente de 4,25 bilhões de pessoas. Então, aí a gente pensa, o evento, né, que foi a Paralimpíada, que teria que acontecer em 2020, mas por causa da pandemia e aconteceu ano passado, em 2021, e a gente teve aí a mídia proporcionando, né, que a possibilidade de que as pessoas pudessem assistir menos a Paralimpíada do que a própria Olimpíada. Então, se buscou, né, modalidades que realmente fossem mais conhecidas, que fossem as mais famosas aí, para que fossem passadas e transmitidas. Então, a gente tem que lutar por isso também. Eu tenho certeza que os atletas paralímpicos vão sempre mostrar o quanto eles trazem aí as medalhas para o nosso país, e esse mundo aí para atleta, né, desses nossos atletas, irá crescer com certeza. Vamos continuar aqui, tá acabando. Olha só, pessoal, eu tenho só 2 minutos, eu vou deixar aqui então o finalzinho do texto para que vocês acompanhem, para que vocês continuem, né? A gente vai continuando aí falando da questão paralímpica, tá? E são exemplos mais citados, fica como material também para vocês. O texto é longo, eu não posso trazer um texto desse, né, cortado, mas tem muito mais, eu precisaria de muito mais aula, mas vocês têm um material super rico para que vocês possam trabalhar e continuar aí na escola. Mas eu acredito que vocês tenham entendido a minha mensagem. Então, quando a gente fala em trabalhar, por exemplo, esses objetivos, e a gente traz para vocês esses exemplos que vocês podem ter visto, e agora com a minha leitura, é verdade, eu ouvi falar que isso vocês consigam trazer à tona na hora da execução e do desenvolvimento da prática de vocês, tá certo? Nós estamos caminhando bem aqui para o final, então fica material aí para que vocês vejam. Professores, esse nosso material, os slides estão lá, podem usar, é de vocês também, todo o material aí que eu preparo para as nossas aulas. Fiquem à vontade para desmembrar aí esse texto e esse material. Vão aí então para a prática dos nossos estudantes, né? Vocês vão pensar nessas dinâmicas de preconceito e antipreconceito. Vou pedir para que vocês avaliem a aula. Opa, eu acho que eu mexi demais aqui, não foi, diretor? Então avaliem a aula aí, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais aí narrada, né? Uma questão de exposição por meio de uma leitura, mas que traz pontos importantíssimos quando pensamos em preconceito e o antipreconceito aí, nessas questões das nossas modalidades, do nosso mundo do esporte aí, desse mundo jornalístico e esportivo.
Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí, como toda vez eu convido vocês, se liga na mídia. Linguagens e suas tecnologias não saem de perto da professora Mara. Saiam daí, hein? Até mais.